meus queridos alunos e alunas. Eu quero convidá-los para mais uma aula de matemática. Aqui quem vos fala é o professor Antônio Paulo, professor de matemática aqui do Centro de Mídia do Amazonas. E vou trazer para você um tema muito legal. Acompanha comigo. Aula de número 16, objeto de conhecimento. Problemas sobre medidas envolvendo grandezas e suas medidas. Detalhamento. Medida de comprimento, medida de massa, medida de tempo, medidas de temperatura e medidas de capacidade. Bom, mas nessa aula nós vamos abordar aqui a medida de comprimento. Vamos dar ênfase a aprender, né, sobre medida de comprimento. Bom, alunos, mas por falar de medida de comprimento, eu quero dizer para você que antigamente, né, não existia um sistema padronizado de medidas, tá legal? E aí, né, tínhamos aí uma situação, né, bem diferente do que é que nós temos hoje, onde hoje nós temos aí um sistema de medida. Vamos à nossa aula? Muito bem, alunos. Vamos então aqui dar início à nossa aula. Vamos falar de sistema de medida de comprimento, certo? E aí, pessoal, tem uma observação muito legal quando nós vamos falar de medida de comprimento, tá bom? Por quê? Porque no passado não utilizava as medidas que utilizamos hoje, tá legal? No passado, pessoal, os processos de medição não seguiam regras ou padrões específicos. As unidades consideradas como referências estavam associadas a fenômenos naturais e a parte do corpo humano, tais como cúbito, palmo, pé, jarda, braça, passos, entre outros, como você está vendo aqui ao meu lado aqui. Vejam só aqui, ó. Acompanhe aqui na tela. Temos aqui o professor Alexandre aqui, veja aqui comigo. Temos aqui, ó, o professor Alexandre, né, que ele veio aqui representar aqui as medidas não padronizadas. Temos aí, ó, a medida palmo, a medida jarda, braça, cúbito e pé. Essas, alunos, eram as medidas que eram utilizadas aí, né, no passado. Eram medidas ditas como não padronizadas. Mas essas medidas tinham um pequeno problema. Por quê? Como elas não eram padronizadas, quando era feito aí a medição em um determinado lugar e essa mesma medição em outro lugar, e havia aí uma divergência, tá bom? Mas para ficar bem claro essa ideia, eu vou trazer aqui um VT que tu vai entender direitinho essa ideia de medida não padronizada. Vejam só. Conheça a história de José, que decidiu construir uma porteira para sua fazenda, facilitando a passagem de sua carroça. José mediu a largura da carroça em palmos, contabilizando 16 unidades. Ele foi até a marcenaria, encomendou a porteira e pediu ao marceneiro que fizesse com a mesma medida, 16 palmos. O marceneiro confeccionou a porteira de acordo com a medida especificada por José, utilizando 16 palmos. No entanto, ao colocar a porteira no local, José percebeu que a carroça não passava. O que teria acontecido? Isso ocorreu pelo fato de José ter utilizado uma unidade de medida não padronizada, os palmos. Muito bem, alunos. E aí? Por que você acha que a carroça não passou lá na porteira que foi mandado confeccionar, hein? Vamos ao entendimento da nossa situação, problema? Vejam só. Tem aí o seu João querendo passar aí com a carroça, e aí a carroça ficou maior do que o espaço que ele tinha para passar, né? Que é maior do que o portão. E aí, pessoal, olha só que coisa. A carroça aqui, ó, a carroça não passa porque a carroça está maior. E aí, pessoal, é o seguinte, ó. Ocorreu isso porque a medida do palmo, né, da pessoa que mandou fazer, era maior do que a medida da pessoa que fez a carroça. Tá legal? Então, houve uma divergência, isso era uma grande dificuldade de entendimento, né, com relação às medidas não padronizadas, tá bom? Porque uma pessoa tinha um palmo de um tamanho, outro de outro tamanho. Aí gerava aí esses problemas, como que vocês viram aí na situação problema. Então, só fechando aqui, ó. Diante disso, pessoal, então surgiu a necessidade de definir uma unidade de medida de comprimento padrão.
certo? Uma unidade de comprimento padrão, isto é, uma unidade de medida de comprimento que seja conhecida por todos. Tá legal? E essa unidade de medida de comprimento, que hoje é conhecida por todos, é a unidade de medida metro. Metro é a unidade de medida padrão. Quer dizer que se a pessoa que mandou fazer a carroça lá, né, tivesse utilizado uma medida padrão, não teria acontecido o problema de depois de pronto a carroça não passar na porteira, certo? Então, ó, vamos continuar aqui o nosso conteúdo. Vejam só. O metro é a unidade básica de comprimento no Sistema Internacional de Unidade. Ele é amplamente utilizado em todo o mundo para medir distâncias e comprimentos em uma variedade de contextos, desde pequenas dimensões até distâncias astronômicas. Bom, e aí, pessoal, quando falamos aqui do metro, né, temos aqui uma tabela que eu vou mostrar para você. Lembrando que o metro ele é a unidade padrão, tá legal? Então, por isso a gente está aqui no meio da nossa tabela. E temos aí, ó, 7 unidades de medidas, incluindo o metro, certo? 7 unidades de medida de comprimento, incluindo o metro, tudo bem? Isso é o que nós chamamos de múltiplos e submúltiplos, tá bom? Então, vamos acompanhar bem aqui, ó. Os múltiplos e submúltiplos do metro são unidades secundárias de comprimento, tá bom? Porque a principal é o metro. Unidade secundária, também aqui unidade secundária. Memoriza bem porque, olha só, os múltiplos são unidades ditas, ó, como maiores que o metro, tá bom? Sempre, sempre, sempre os múltiplos serão maiores do que o metro. Porém, ó, os submúltiplos, que é o que está aqui na direita, né? Esses são ditos como unidades menores do que o metro. E aí memoriza bem, ó. As unidades maiores aqui, ó, os múltiplos, para cá, os múltiplos, tem o decâmetro, que a gente representa por DAM, ó, hectômetro, que nós representamos por HM, quilômetro, que representamos por KM, tá legal? Observa também aqui, ó, as menores. Decímetro representa por DM, centímetro por CM e milímetro por MM. Beleza? Agora você vai entender, né, vou explicar para você aqui, a referência, um parâmetro entre cada uma dessas unidades em relação ao metro, que é a unidade de medida principal, tá bom? Vou te mostrar aqui os valores referentes de cada unidade de medida em relação à nossa unidade principal. Vejam aqui, ó. Temos aqui a nossa tabela, claro, tem aqui, ó, o principal é 1 metro, tá bom? Aí temos aqui, ó, para contextualizar a distância, né? A equivalência, é muito importante, pessoal, vocês saberem o que equivale uma unidade de medida. Tipo, quando nós estamos falando 1 metro, nos dá a ideia da altura de uma criança, tá bom? Ideia, tá bom? Como nós temos aí na imagem. Temos aqui na imagem uma criança sendo medida, uma criança de aproximadamente 9, 10 anos, ela tem aproximadamente 1 metro. Marca bem essa ideia para você ter noção do tamanho, do que eu estou falando para você, tá legal? Bom, vou continuar porque nós temos as outras unidades de medida, tá legal? E aí, ó, a próxima unidade de medida, olha o que a pessoa vai mostrar para você. Ó. Temos aqui, ó, um decâmetro. E um decâmetro equivale, alunos, a 10 metros. Tá legal? 10 metros. Um decâmetro equivale a 10 metros. Eu trouxe a imagem de um campo de futebol, mas olha só. Essa distância que o professor está sinalizando aqui, que é aquela área, a gente fica na frente do goleiro lá, ó, essa distância tem aproximadamente 1 decâmetro. Por quê? Porque essa distância aqui tem o equivalente a aproximadamente 10 metros. Vamos aceitar que tenha 10 metros, então nós vamos dizer que essa áreazinha aqui do goleiro tem 1 decâmetro, que quer dizer 10 metros, beleza? Vamos continuar, porque temos também, ó, o hectômetro. Hectômetro equivale a quanto? Aí, olha só, um hectômetro, meus queridos alunos, ele equivale a 100 metros. E aí o professor trouxe aqui uma ilustração de uma pista, né? De uma pista de corrida, aquelas pistas de atletismo, tá legal? E aí, uma pista de atletismo, normalmente, né? Ela tem aí 100 metros, tá legal? Mas se quiser também ter outra percepção de 100 metros, vou trazer aqui na nossa imagem anterior,
O tamanho de um campo oficial de futebol tem aproximadamente 1 hectômetro. Por quê? Porque ele tem aproximadamente 100 metros. Olha só, para você ter noção de tamanho, tá bom? Continuamos aqui, vamos lá. Outra unidade de medida importante é o que nós chamamos de quilômetro. E 1 quilômetro, aluno, 1 quilômetro equivale a 1000 metros. Tá legal? E aí eu trago aqui uma ilustração, você vê muito isso ao longo das estradas, por aí, se você já deve ter andado. Quando temos aqui de Catamarca a Córdoba, temos aqui uma distância de 322 quilômetros, beleza? Então, a distância de uma cidade para outra vai ser medida em quilômetros, tá legal? De um bairro para o outro também vamos medir em quilômetros. Tem outra sistema de medida, tem outras unidades de medida, né? Que vai estar dentro na parte que nós chamamos de submúltiplo, são as partes menores do que o metro, beleza? E aí, alunos, tem o seguinte, ó, 1 decímetro é como se nós pegássemos 1 metro, dividisse em 10 partes. Marca bem, é 1 metro dividido em 10 partes, que nós representamos por 0,1. Tudo bem? Tem também, ó, centímetro. 1 centímetro, observa bem o que eu vou falar para você. É como se você pegasse 1 metro e dividisse em 100 partes, tá bom? 1 metro dividido em 100 partes. Que nós podemos representar, né, por 0,01. Quer dizer que 1 centímetro equivale a 0,01 metro. E, por último, 1 milímetro. Ó, 1 milímetro, em outras palavras, é você pegar 1 metro, olha só que ideia. 1 milímetro é você pegar 1 metro, dividir esse 1 metro em 1000 partes iguais, tá bom? E aí, uma partezinha dessa divisão será o equivalente a 1 milímetro, tá bom? Que aqui na nossa tabela nós representamos por 0,001 metro, tá bom? 1 milímetro equivale a 0,001 metro. Beleza? Então, vamos continuar porque tem mais umas curiosidades bem importantes aqui para você aprender ainda sobre a unidade de medida metro. Unidade de medida de comprimento. Que unidade de medida usar? Olha só. Para medir grandes extensões, podemos empregar como unidade de medida de comprimento um dos múltiplos do metro. Olha só. Múltiplos do metro. Que são eles, decâmetro, hectômetro, quilômetro. Isso para medidas grandes. Dessas unidades, a mais utilizada é o quilômetro. Mas e se as medidas forem pequenas? Então, olha só. Para medir pequenas extensões, empregamos como unidade de medida um dos submúltiplos. Que é submúltiplo, aquelas unidades que são menores do que o metro. Tá bom? Então, para medir extensões pequenas, vamos utilizar os submúltiplos do metro. Tudo bem? Então, quais são eles? Você vai utilizar o decímetro, o centímetro, ou você vai utilizar milímetro. Lembrando que o decímetro é 10 vezes, decímetro é 10 vezes menor do que o metro, o centímetro é 100 vezes menor do que o metro, e o milímetro 1000 vezes menor do que o metro. Beleza? Bom, agora que nós fizemos toda essa abordagem, né, aqui sobre a unidade de medida de comprimento e os seus múltiplos e submúltiplos da unidade de medida de comprimento, vamos agora fazer aqui um exemplo para começarmos aí a contextualizar, né, o que nós já aprendemos até aqui. Acompanha comigo. Veja o que diz o exemplo aí. Considere as unidades padronizadas de medida de comprimento. Qual delas é a mais adequada para medir? Aí temos aqui, ó, a distância entre duas capitais brasileiras. E aí? Pensa aí comigo. Qual é a melhor unidade de medida para medir a distância entre duas cidades brasileiras? Você deve estar dizendo, professor, tem que ser quilômetro, não é isso? Não é isso, meus alunos? Porque é uma distância grande, muito grande. Então, não vamos medir isso em metro, porque já sabe que o metro é uma distância que equivale à altura de uma criança entre 10 e 11 anos. Tá bom? Então, desta vez, para uma distância entre duas capitais brasileiras, né, nós vamos utilizar aí
a unidade de medida quilômetro. Porque a distância entre as duas capitais geralmente é medida em grandes unidades e o quilômetro é a unidade mais apropriada. Tudo bem? Vamos continuar? Largura de um livro de matemática. Qual unidade utilizar? Olha só, metro, decímetro, centímetro, milímetro, quilômetros, hectômetro. Bom, bora pensar um pouco? Para medir um livro de matemática, olha só, uma boa opção, uma boa unidade de medida é o centímetro. Tudo bem? Poderia também utilizar o milímetro. Tá legal? Então, qual unidade de medida utilizar? Centímetro ou milímetro. Pois, olha só, a largura de um livro é uma medida relativamente pequena. E as unidades menores, como centímetro ou milímetro, são as mais apropriadas. Beleza? E olha mais uma situação. O comprimento de um automóvel. E aí? Para medir o comprimento de um automóvel, qual a melhor unidade de medida que você irá utilizar? Seria centímetro? Metro? Bom, talvez, provavelmente, você já deve ter visto aí pela sua cidade aqueles carros grandes, tipo carreta, ônibus. E lá atrás está escrito o comprimento desses carros, desses veículos. E esses comprimentos estão representados sempre em metro, tá bom? Então, ó, isso é só uma dica, tá bom? Então, o comprimento de um automóvel nós vamos medir em metro. Acompanha só. Metro. Por quê? Porque o comprimento de automóvel é uma medida consideravelmente maior. E a unidade de metro é a mais adequada. Então, para medirmos o comprimento de um veículo, uma boa unidade de medida é o metro. Tudo bem? Então, vamos medir em metros. Beleza? Tem mais uma ainda aqui, ó. A espessura do vidro de uma janela. Perceba, alunos, falar de espessura do vidro de uma janela, nós estamos falando de uma medida bem pequena. Bem pequena. Tudo bem? Então, para medir coisas bem pequenas, qual é a unidade de medida que nós vamos usar? Pensa aí comigo, bem pequena. Acho que você já sabe. Acompanhe aqui na tela. Medidas bem pequenas, nós vamos usar milímetro. Milímetro. Ou centímetro, mas o mais apropriado, o mais adequado para a medida de um vidro, de uma janela, será milímetro. Tá bom? Por quê? Porque a espessura de um vidro é uma medida pequena. E as unidades menores, como milímetro ou centímetros, são as mais apropriadas. Beleza? Bom, espero que vocês tenham compreendendo até aqui, porque nós falamos para você, né, a definição, né, da unidade de medida metro, falamos dos seus múltiplos e submúltiplos, e também falamos para você onde nós utilizamos as medidas, os múltiplos e os submúltiplos, tá bom? Os múltiplos para medir coisas grandes, né, objetos grandes, e os submúltiplos para medir objetos pequenos. Beleza? Continuando. Vamos lá, porque agora nós temos o vamos exercitar. Vamos lá, vamos praticar o que a gente aprendeu até aqui, ó. Vamos lá, então? Convertendo de decímetro para metro. Vejam só. A largura de uma tira de papel de 50 decímetros. Vamos com calma para a gente perceber direitinho como é que nós vamos fazer essa conversão. De decímetro, a largura da tira de papel é de 50 decímetros. Qual é a largura da tira de papel em metros? O que nós aprendemos lá no iniciozinho da nossa aula com relação à medida decímetro? Olha só, a gente aprendeu que 1 decímetro, ele é menor do que o metro. Aprendeu que 1 decímetro equivale a... É como se pegasse 1 metro e dividisse ele em 10 partes. Tudo bem? 1 metro dividido em 10 partes é como nós disséssemos que nós pegamos o 1 metro, 1 metro de 10 partes equivale a 0,1. A gente viu lá na nossa tabelinha lá do nosso início da aula, tá bom? Mas em outras palavras, é tu pensar assim, ó. Se eu quero transformar de decímetro para metro, eu vou dividir. Por quê? Porque 1 decímetro, olha, 1 decímetro equivale a
10 metros. Tá bom? Então, pensando nesse contexto, que 1 decímetro equivale a 10 metros, e eu tenho aqui na nossa questão 50 decímetros, e quero converter essa unidade de decímetro para metro, nós vamos fazer uma divisão por 10. Por quê? Porque nós sabemos, né, nós já sabemos que 1 decímetro equivale, que 1 metro equivale a 10 decímetros. 1 metro equivale a 10 decímetros. É como dividisse em 10 partes iguais. Beleza? Por isso, nós podemos fazer a simples operação. 50 decímetros, nós podemos dizer que é 50 dividido por 10. E aí, 50 dividido por 10 é 5. Por isso, nós dizemos que 50 decímetros em metro equivale a 5 metros. Beleza? Fizemos uma divisão, tudo bem? Porque nós sabemos que 1 decímetro, ele é uma parte, é 1 metro dividido em 10 partes, é uma parte, tá bom? Dividido em 10. Continuar, porque tem mais uma questão aqui. Uma trilha tem 2 km de extensão. Qual é a distância total da trilha em metro? Perceba aqui, ó. Temos aqui, ó, 2 km e ele quer saber em metro. Essa tá fácil, professor. Olha só, tenho certeza que você já teve essa percepção. Você viu no início da nossa aula que 1 quilômetro equivale a 1000 metros. Beleza? 1 quilômetro equivale a 1000 metros. Sabendo disso, olha só, sem fazer muito cálculo, se eu sei que 1 quilômetro tem 1000 metros, 2 quilômetros vai ter, então, 2000 metros. Você concorda comigo? 3 quilômetros vai ter 3000 metros. Tá legal? Então, marca bem o que o professor está falando para você. Ó. 1 quilômetro tem 1000 metros, certo? Então, se quiser saber 2 quilômetros em metro, basta fazer uma multiplicação. Tá bom? Então, acompanhe comigo o desenvolvimento aí dessa questão. Vejam, temos aí, ó, que 2 km de extensão e queremos converter isso para metro, né? Opa, eu passei 2 coisas. Vou voltar aqui. Então, olha só. Temos aqui a seguinte situação. Eu tenho 2 km, sabendo que 1 km é igual a 1000 metros, ó. Basta fazermos uma multiplicação. Então, vamos fazer 2 vezes 1000. E aí, fazendo essa multiplicação, nós temos aí a nossa resposta da questão. Nós temos que 2 km equivale a 2000 metros. Beleza? Tranquilo, né? Muito tranquilo. Vamos continuar? Agora, veja a situação. Suponha que a distância em metros, olha só, está falando que agora a distância está em metros. Você vai marcar aqui, ó. Suponha que a distância em metros da sua casa até a escola é de 5.000 metros. Qual é a extensão total do percurso em quilômetros? Presta bem atenção. Quer que você dê a resposta em quilômetros, tá bom? Resposta em quilômetros, porém, ele te deu a informação em metros. E aí, pessoal, como fazer, né, para conseguirmos aí resolver essa situação, um problema? A gente vai pensar da seguinte maneira. Eu sei que 1 quilômetro, vamos na nossa cartela aqui, ó. A gente sabe, ó, que 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Tudo bem? Se a gente sabe que 1 quilômetro é igual a 1000 metros, e a distância, perceba, verifica bem para você ter essa percepção. 5.000 metros, e eu sei que 1 quilômetro é 1000 metros, se você dividir a distância em metros, olha só, dividir a distância que você tem aqui, ó, em metros, por 1000, há de você concordar que você vai estar transformando essa unidade aí para quilômetros, tudo bem? Porque a gente sabe que 1 quilômetro tem 1000 metros.
Então, o cálculo que você deve fazer quando você quiser transformar de metro para quilômetros, você deve fazer uma divisão. Por quanto? Por 1000, tá legal? Porque você já sabe que 1 quilômetro tem 1000 metros. Então, fazendo a divisão de 5.000 por 1000 é bem tranquilo. Ó. Corta os zeros, para facilitar. Corta todos os zeros, sobrou 5. Então, 5.000 metros equivale a 5 quilômetros. Beleza? Tem mais uma questão ainda aqui, olha só. A largura do tecido é de 150 centímetros. A largura do tecido é de 150 centímetros. Qual é a largura desse tecido em decímetro? E ele quer que você transforme agora de centímetro para decímetro. E aí, pessoal, tem que concordar o seguinte. Nós pensássemos da seguinte maneira, assim, ó, centímetro e decímetro. 1 decímetro, pessoal, tem 10. É como se você pegasse um centímetro e dividisse em 10 partes. Ó, 1 decímetro é como se você pegasse 1 centímetro. 1 decímetro é como se você pegasse 1 centímetro e dividisse ele em 10 partes. Tudo bem? Esta é a ideia. Então, se eu quero transformar 150 centímetros para decímetro, é como se fosse, você vai dividir 150 por 10, tá bom? Então, vejam só como fica aqui o cálculo. Simples assim, ó. Se pega o 150 e divide por 10. Dividir por 10, tranquilão, né? Porque você pode, ó, só simplificar os zeros, tá legal? E aí, 150 dividido por 10, a resposta é 15. 15 decímetros. Você só fez uma divisão. Você está transformando para uma unidade ainda menor, né? Então, 150 centímetros equivale a 15 decímetros. Deixa nos aguarda aqui, ó. Mais uma questão aqui, ó. Você precisa de 400 centímetros de tecido para fazer uma capa de almofada. A loja vende o tecido por metro. Olha só, perceba bem que é centímetro para metro. Quantos metros de tecido você precisa? E aí, quantos metros de tecido você precisa? Você tem 400 centímetros e quer saber quanto vale 400 centímetros em metro? E aí vamos pensar o seguinte, ó, lá da nossa tabela do nosso início da aula. Presta bem atenção. Você tem 400 centímetros e quer transformar esse centímetro para metro, certo? O centímetro, pessoal, ele nos dá a ideia de que o metro está dividido em 100 partes iguais. Essa é a ideia. O centímetro, você lembra da tabela? São unidades menores. São representações, nós representamos lá o centímetro por 0,01. Quer dizer, é a centésima parte de 1 metro. Tudo bem? Então, pensando assim, nós podemos dizer também o seguinte, ó, que 1 metro, olha aí, ó, 1 metro tem 100 centímetros. Tudo bem? Guarda essa informação. 1 metro tem 100 centímetros. Se eu tenho 400 centímetros e eu quero transformar isso para metro, sabendo que 1 metro tem 100 centímetros, nós vamos fazer uma divisão. Tá bom? Por quê? Porque já sabemos que 1 metro tem 100 centímetros e nós temos 400 centímetros para transformar isso para metro. Vejam na tela. Então, nós vamos pegar, meus queridos alunos, 400 centímetros e vamos dividir por 100, porque a gente sabe que 1 metro tem 100 centímetros. Então, é essa operação matemática que você vai fazer para transformar 400 centímetros em metro. Porque a loja vende o tecido por metro. Então, para saber a quantidade em metros, se você precisa de 400 centímetros, basta fazer uma simples divisão por 100. Aí, lembrando, dividir por 100, ó, simplifica esse zero com esse, ó, esse com esse, o que sobrou? Sobrou 4. Então, por isso, nós temos 4 metros. Beleza, pessoal?
Bom, meus queridos alunos, vamos finalizar aqui, mas eu quero dizer ainda uma coisa. Que eu quis trazer para você aqui uma maneira de você perceber como você transformar as unidades de medida de uma forma que você perceba as dimensões de cada unidade de medida, tá bom? Espero que você tenha gostado da aula, que você tenha compreendido o conteúdo e fico por aqui.